começar de outra forma, senão agradecendo, né, a presença de cada um de vocês, vocês terem dado um tempinho para me prestigiar nesse momento tão bacana, tão legal, que é o lançamento do meu livro, né, e da Fernanda Clara. Falando um pouquinho do tema do livro, que é a vida, o que é a vida? Se a gente parar para pensar, a vida é uma série de acontecimentos que vão acontecendo, mesmo que a gente não perceba, vai definindo a nossa história. E eu fico pensando como a grande maioria das pessoas não pensa na sua própria jornada. E viva somente seguindo um padrão pré-estabelecido. A verdade é que nós somos ensinados desde pequenos a seguir um determinado padrão. Como se existisse um único caminho a se seguir. Nascer, crescer, estudar, trabalhar, se formar, casar, ter filho, ter casa, ter carro, ter bens, se aposentar, a cada vez mais difícil, né? Envelhecer, ser cuidado pelos outros, morrer. Eu não estou aqui criticando quem segue esse modelo, muito particular de cada pessoa, de certo e errado, de mais adequado para cada um. Mas será que a vida se resume a isso? E aí, qualquer um que sai desse padrão, pensa um pouquinho diferente, quer viver um pouquinho diferente do padrão pré-estabelecido, é criticado pela sociedade. Como se a sociedade tivesse feito como se os outros soubessem melhor que você, que é melhor que você. A verdade é que nós, enquanto sociedade, a gente atua como juízes na vida do outro. E não para ter um pouquinho de empatia para entender o que se passa nos bastidores da vida alheia e as motivações que fazem com que as pessoas tomem determinadas decisões. E pior que o julgamento social é o auto-julgamento, né? A pessoa se culpa e se critica por não seguir o padrão que foi ensinada a seguir. Quem aqui nunca quis muito fazer alguma coisa, mas não fez por medo que os outros fossem interessar ao teu respeito? E quando eu falo os outros, é o teu esposo, namorada, teus pais, familiares, amigos, o teu círculo mais próximo, que geralmente são as pessoas com as quais a gente mais se importa, né? Quem aqui nunca deixou de fazer muito alguma coisa por medo que os outros fossem pensar? Aliás, grande parte das pessoas não realiza os sonhos dela e não tem a vida que gostaria, entre outras coisas, por dois fatores. Primeiro, é o medo do julgamento dos outros. Isso tem muito a ver com o nosso ego. Nós temos a necessidade de sermos aceitos. Nós precisamos que as pessoas gostem da gente. E aí, para a gente ser socialmente aceito, para a gente ser reconhecido, a gente acaba vivendo uma vida para agradar os outros. Muitas vezes em detrimento da gente mesmo. Isso não faz o menor sentido, né? Como é que a gente vai ser feliz se a gente não se agradar em primeiro lugar? E além do medo de julgamento dos outros, existe o medo de lidar com o fracasso. Medo de fracassar. Grande parte das pessoas tem uma capacidade muito ruim de lidar com o fracasso. Até porque foi incutido dentro da gente desde pequeno comportamentos que associam comportamento socialmente adequado e recompensa ou castigo. Comeu tudo? Vem sobrevivência. Emprestou o brinquedo? Vem um doce, vem um brinquedo também. Tirou nota alta? Vem presente. Se comportou bem? Pode brincar mais no videogame ou no celular, ou assistir mais tempo. E é isso que a gente leva para a vida adulta. Comportamento socialmente adequado? Recompensa. A gente vê um monte de livro, como influenciar mais pessoas, como ter mais dinheiro, como ter mais sucesso, como ser mais rico, mais amado. Mas a gente não vê quantos livros vocês conhecem sobre lidar com o fracasso. E aí, por não saber lidar com o fracasso, a gente fica com medo de arriscar. As pessoas não têm a vida que gostariam porque ficam com medo de fracassar. Mas não param para pensar que pior do que tentar e fracassar é já se sentir um fracassado ou muito infeliz na maneira que está hoje. Então é preciso que você seja a tua prioridade, que você tome as rédeas da tua vida, que você faça o que realmente faz teu coração bater mais forte, sem se importar com o julgamento dos outros, sem se importar, sem medo de fracassar e tirando de lado os teus próprios preconceitos. Se apegar menos às pessoas e às coisas.
reconhecer, amar, honrar. Sim, apego não. Existe uma grande diferença entre amor e apego. O apego, ele é algo que amarra, que sufoca, ele é tóxico. O apego ele tem a ver com influência ou com necessidade de controle. Como se a gente pudesse controlar as outras pessoas ou como se nós tivéssemos o poder de poder controlar as situações. Já o amor não, o amor ele é liberto, o amor ele é leve, ele é gostoso. O amor tem a ver com se importar de verdade com as pessoas. E com isso reconhecer que existe uma individualidade em cada uma das pessoas que precisa ser respeitada. Então é preciso que a gente comece a refletir na nossa relação com as coisas, com as pessoas e conosco mesmos, se o apego não tem sim consentimento, talvez esteja travando a nossa vida para que a gente possa viver uma vida com mais plenitude. Tem um insight no meu livro que diz: faça com amor e esteja completo para as pessoas. E assim que eu me sinto hoje completo, não por lançar um livro, é um motivo de alegria sim, mas o fato de ter tanta gente especial para mim aqui me deixa realmente muito completo. Escrever um livro, cara, é um sentimento inédito para mim, acredito que haverá outros, mas é um sentimento muito peculiar, ainda mais quando no livro eu traço experiências e aprendizados da minha própria vida, É um momento de muita reflexão, é um momento de resgate de memórias também, Quem faz parte das fotos do livro deve ter recebido as fotos, quem é mais próximo a mim, vez ou outra recebe algumas fotos, para que a gente possa dar umas boas risadas, os grupos de amigos mais raízes, alguns grupos também. Então é um momento de resgate de memórias, de reaprendizagem e principalmente de ressignificação. E esse é um convite que eu faço aos leitores, quando leio o meu livro, de fazer a ressignificação das experiências vividas, sob um prisma diferente, um pouco mais vivido, um pouco mais maduro, entendendo que as verdades de algum tempo atrás possam não ser mais verdades assim, nossos posicionamentos, nossas visões de mundo mudam, como diz uma Bíblia muda por certo. Eu comecei a escrever, não um livro, mas despretensiosamente, em 2019, mais ou menos, sobre algumas experiências que eu vinha vivendo, e aí comecei em 2020 também, e então veio a pandemia, eu trabalhei muito frente à pandemia, praticamente a pandemia inteira. Então, com isso houve uma parada, mas eu acho que a pandemia foi um momento de reflexão para todos nós, eu tenho certeza, mas de amadurecimento também, de rever prioridades, rever posicionamentos, e logo a gente consegue rever, acho que a reflexão para todo mundo. A pandemia, inclusive, é um dos capítulos do livro. E aí depois, em 2023, então, eu voltei a escrever. E aí, aos poucos, o livro foi se estruturando da maneira que ele foi concebido. Eu terminei de escrever em novembro do ano passado. E aí, então, existia um outro desafio, que era de fazer o livro ficar pronto em tempo recorde. Era em 4 meses, Visto que havia um novo ponto importante na nossa jornada, ali da minha esposa. A maioria já sabe, mas para quem ainda não sabe, em julho nós estamos iniciando uma nova jornada rumo ao ponto. Depois de muito refletir, de muito ponderar, nós decidimos que a gente gostaria de viver de uma forma diferente, mais simples, mais desapegada, com menos burocracia, não seja só para pagar conta, tendo novas conexões, conhecendo novas culturas e principalmente desapegar de um padrão de vida que nos custasse a própria vida. E aí a gente definiu que em julho nós vamos dar início a essa nossa nova jornada. Já começou, na verdade, o processo de desconstrução. No dia 16 de julho nós partimos, como uma promessa, que é o primeiro país do Sudeste Asiático que a gente vai viver, vai ter essa desenvolvimento dessa primeira fase da nossa nova jornada. Passando pelo México primeiro, depois Estados Unidos e chegando na Indonésia. E aí, por causa disso, então o livro ele teria que sair em 4 meses. Então foi uma grande negociação junto com as editoras, porque via de regra demora 8, 12, mais meses para todo esse processo de escrever um livro. Para quem não sabe, o processo de escrever um livro ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, tem muitas etapas. Primeiro, obviamente, você tem que escrever um livro. Aí você submete um rascunho, que eles chamam, para as editoras, para que
que as editoras digam se elas têm interesse em publicar o teu livro ou não. Né? Então não é eu vou lá, tá aqui meu livro, vou te pagar tanto, você publica. Não, você manda, a editora tem lá um nicho de mercado, tem uma clientela de leitores, e eles dizem se faz sentido ou não, analisam a tua obra, se a obra é boa suficientemente, né? Então eu fiz esse contato com duas editoras aceitaram. E aí depois que se fecha o contrato, tem todo o processo de edição. Então você manda um texto, eles mandam correção de ortografia, você manda de volta, eles mandam de novo correção, o que precisa acrescentar, o que precisa tirar. Né? Claro, uma pessoa fazendo as suas próprias experiências, escrevendo, eu sei o que eu estou falando, mas a ideia deles é que qualquer um que não me conheça entenda, né, a história e o sentido do livro. Aí depois tem toda a diagramação, qual é a fonte que você vai usar, qual é o tamanho que você vai usar, onde é que você vai ficar no texto. Tem as fotos, foto colorida, foto preto e branco, termo de consentimento de imagem, quem apareceu no livro aí, sabe, que eu mandei para cada um, nome, CPF, endereço, profissão, etc. A pessoa me passa o nome de volta completo, a pessoa me devolve o termo assinado, eu digitalizo o nome para a editora. Foram mais de 300. Aí depois tem, daí você faz uma revisão, eles mandam para você, faz a segunda revisão, eles te mandam impresso o livro para ver se você gostou, aí você manda de volta. Aí depois tem todo o processo de você colocar no Cadastro Nacional Literário, repassar os nomes literários. Vai ser livro físico, vai ser e-book, vai ser publicado aonde? Depois do livro pronto, tem toda a parte logística, né, de entregar o livro, enfim, né? Foi todo um processo, e com muito esforço veio da editora Pris, que é minha parceira, conseguimos realizar em 4 meses, né, para que no final de março ele estivesse pronto, eu pudesse estar aqui hoje lançando. Né? O livro ganhou um selo, é o selo Arteira. Esse selo, segundo a própria editora, é dado para os livros com potencial de atingir um grande público, né, dentro da classificação do meu livro. Né? Então, eu fiquei bem contente de receber. Eu acho que a minha maior motivação para escrever, além de resgatar todas essas boas memórias, né, as minhas experiências com o cérebro, é deixar um legado, nem que seja pequenininho, daquilo que eu mais acredito, né, que é a necessidade das pessoas evoluírem enquanto seres humanos. Eu acho que o livro traz essa mensagem de que, sim, as nossas vivências, as coisas que a gente vivencia todos os dias, podem e devem ser aprendidas para que a gente possa evoluir. Eu queria trazer um trechinho para vocês, só para vocês escutarem um trecho pelo autor. Na verdade, eu vou ler 2 trechinhos para vocês aqui. Tá? Primeiro é a orelha do livro, é um resumo. Diz assim: nós somos os guardiões do nosso destino. Essa frase, que marca uma experiência muito especial da minha vida, é de uma veracidade e relevância que ressoa no meu coração. Nossa vida é uma maravilhosa aventura, formada por uma série de acontecimentos que norteiam o que muitos chamam de destino. Eu prefiro chamar de escolha, porque em inúmeros momentos escolhemos qual caminho seguir. E para que estejamos em paz com as escolhas que fazemos, nada melhor do que aprender com as mais variadas situações que a vida nos apresenta. Organizada a partir de acontecimentos da minha própria vida, busco trazer a você, amigo leitor, reflexões e inspirações para que aprendamos com a vida, a nossa maior professora. E aí, vou ler um outro trechinho aqui. Vou ler um trechinho aqui para vocês, 2 parágrafos só. O capítulo 8, cujo título é O Dindo. O Dindo é como eu chamava carinhosamente meu padrinho, né, que se chamava Osvaldo. Ele foi uma pessoa bem importante na minha vida, foi um segundo pai para mim, era muito amigo do meu pai, e tinha um humor ímpar, que vocês lerem o capítulo, vocês vão entender um pouquinho mais. E embora não estivesse tão próximo fisicamente, ele morava em Porto Alegre, ele fazia questão de sempre estar por perto. Né? E em todos os momentos importantes da minha vida, ele sempre se fez presente. Infelizmente, ele foi uma das vítimas da Covid, ele faleceu já no comecinho da pandemia, né? E eu estive lá com ele nos últimos momentos dele, né? E é isso que eu retrato nesse trecho que eu vou ler para vocês aqui. A UTI é um lugar assustador para quem não é do ramo. E torna-se assustador também quando você é um familiar visitante. Passei a porta de entrada. Barulhos de respirador, bips, alarmes, silêncio. Todos adequadamente vestidos e protegidos com toucas, máscaras e materiais de proteção individual. No meio da pandemia, mas parecia um cenário de filme espacial. Me dirigi até o seu box, o de número 28. Lá estava ele, deitado, entubado, inerte. O lençol cobria até a cintura. Seu tórax inflava à medida que o respirador trabalhava. Silêncio.
Foram talvez os 30 minutos mais conflituosos da minha vida. E eu, médico na linha de frente do atendimento ao Covid-19, sabia o que aquilo significava. Mas eu estava ali, presente. Só acredito que ele não estava mais. O corpo, sim. O espírito, não. A energia, a ironia, os xingamentos, o carinho, as mãos grandes te apertando, o abraço de urso, não. Eu estava, entre aspas, feliz de poder estar ali. E triste ao mesmo tempo por vivenciar a situação. Entre aspas, conversamos por bastante tempo, até que eu tivesse que sair dali. Conversei com os colegas para entender aquela situação. Eu já sabia, só não queria acreditar. Na mesma noite, voltei para São Bento, porque no outro dia eu teria plantão no atendimento da Covid-19. Na próxima manhã, recebi a notícia que o bebê desencarnado. É uma sensação paralisante receber a notícia da morte de alguém amado. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Meu avô morreu quando eu era bem mais novo, não tinha tanto entendimento. A morte ainda é um tabu para todos nós. Apesar de ser a única certeza que temos, parecemos não querer acreditar nisso. Evitamos o assunto. E assim, vivemos como se isso nunca fosse acontecer. Mas acontece invariavelmente com todos nós. Se não sabemos quando isso vai acontecer, nos cabe completar nossas experiências enquanto podemos. É só essa completude das experiências que nos trará um alento no momento da despedida. Viver a vida o melhor que pudermos. Até porque a morte não é o contrário da vida. O contrário da morte é o nascimento. A vida é o que acontece entre os dois. O tio se foi. Não teve tempo de escrever o seu testamento. Mas isso pouco importa. Porque o legado que deixou, a marca que o seu ser deixou nas pessoas, é imortal. E viveu a vida com tanto amor que a passagem para o outro plano só tornou mais especial cada momento que eu pude ter com ele. Te amo e agradeço por isso. Fique em paz. Cada uma das pessoas que está aqui hoje, de alguma forma está no livro. Né? Algumas citadas, outras através das fotos, e a grandíssima parte aqui representada, tenho certeza que assim que vocês vão se sentir, pelas linhas escritas nessa obra. Por exemplo, né, eu vejo aqui inúmeros pacientes. É motivo de muita alegria vê-los aqui. Tenho certeza que vocês são grande inspiração para que essa obra acontecesse. O subtítulo do meu livro é Fatos e Vivências que são importantes demais para não serem ouvidos. E esses fatos e vivências que são importantes demais para não serem ouvidos tem a ver um pouquinho com cada um de vocês. Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço de coração por vocês existirem, por vocês me inspirarem, por vocês hoje aqui me prestigiarem e por proporcionarem a possibilidade de eu ter uma vida com mais propósito e com mais significado. Por isso, de coração, muito obrigado.